Fique à vontade então, tá bom? Beleza, então. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Vocês estão bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se eu for com uma dúvida... então no final da aula a gente tenta tirar essa dúvida, pode ser, Bruno? Se for possível, ou também você pode mandar mensagem no privado também sobre esse conceito aí. É sobre essa matéria, sim, substâncias simples e participação de substâncias. É sobre essa área da química inorgânica. Pode perguntar, sim. Fora a dúvida da Bruna, vocês estão com alguma dúvida? Se tiveram dúvida nos exercícios de estequiometria, eu achei que ia ter um pouco de dúvida, porque esses exercícios é mais prático, né? É mais conta. Aí poderia haver algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, porque essa parte da estequiometria é muito importante para o vestibular. E os exercícios que vocês não conseguiram resolver, por um acaso não conseguiram chegar na resposta do gabarito, vocês podem ir marcando, porque quando a gente for fazer a revisão, a gente trabalha em cima desses exercícios que vocês não conseguiram compreender legal ou não conseguiram chegar na resposta. O importante é vocês entenderem o conceito, né, do assunto. O exercício em si é só para vocês praticar mesmo. Mas se vocês entenderem o conceito, você já entende bastante coisa. Bom, a aula de hoje a gente entrou na parte da fisicoquímica, né? A parte que é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais detalhado, né, os assuntos. A gente vai depender de alguns conceitos que a gente teve nas aulas anteriores para poder compreender os assuntos agora dessa área. E a aula de hoje a gente vai trabalhar com termoquímica. Vem de temperatura, né? E química vem o quê? Vem de tudo aquele conceito que a gente tem da química, da matéria, das moléculas, das partículas. Ou seja, a gente vai estudar a temperatura das moléculas, como é que surge essa energia, como é que surge a temperatura, como é que as moléculas liberam energia, absorvem energia. A gente vai ver isso na aula de hoje. Eu mandei uma charge ontem no grupo, o pessoal até comentou que estava uma mocinha e um rapaz na janela e ela dizia que o frio estava entrando dentro da casa quando estava com a janela aberta e o rapaz disse, não, o calor que saía. Por que ele disse aquilo? Porque para a fisicoquímica, para as leis da termodinâmica que a gente fala, né? O frio, relativamente, ele não existe. Tecnicamente não existe. É apenas algo psicológico que a gente tem no nosso consciente. O frio não existe. O que existe é o quê? A ausência de calor. O que que acontece? A gente doa calor para o meio e por isso a gente tem aquela sensação de resfriamento no nosso corpo. Porque a gente tem uma temperatura maior do que o ambiente e esse calor que a gente vai doar para o ambiente vai nos dar uma sensação de resfriamento no nosso corpo. Por isso a gente tem a sensação de frio, no conceito frio, né? Que a gente disse. Mas a gente não vai entrar nesse assunto específico hoje porque senão vai dar muitas controvérsias, né, nas ideias e tal. Então a gente vai ficar só com a parte do que é conceito de calor mesmo. O nosso sumário de hoje a gente vai trabalhar o conceito de calor, as reações endo e exotérmicas, que eu vou explicar para vocês no decorrer da aula também, entalpia de formação e combustão. Se vocês não viram isso, fiquem tranquilos que vocês vão entender logo mais. A lei de Hess. Hess foi um cientista que estudou como é que surgia, né, as diferenças de temperatura de uma reação química. E uns exercícios que a gente vai resolver, propriamente um exercício que eu quero que vocês resolvam, o outro eu vou resolver com vocês, né? E o outro eu vou deixar que vocês resolvam. Aí a gente vai usar o PHET hoje também, que ele tem um simuladorzinho bem bacana que ele explica o que é energia. Bom, mas iniciando, vamos entender o que é calor, né? Calor, pessoal, a gente pode relacionar com energia, tá? Por que a gente pode relacionar com energia? A gente pode imaginar o seguinte: quando a gente está perto de uma fogueira, aquela fogueira a gente sabe que tem uma energia ali. Que energia é aquela? A energia térmica. Por quê? Porque o fogo libera energia em forma de quê? De calor. Exato. O fogo libera energia em forma de calor. Por isso que quando a gente aproxima a nossa mão na fogueira, a gente sente uma sensação de temperatura
alta, ou seja, uma temperatura quente, elevada. Por quê? Porque aquilo ali é energia sendo liberada em forma de calor. A gente tem diversas formas de energia, mas hoje a gente vai estudar em específico o calor. A física estuda energia cinética, mecânica, gravitacional, que eu acho que vocês vão ver com o professor de vocês, o Henrique, se eu não me engano. Mas na química a gente também estuda energia cinética, que é as velocidades das moléculas, tudo mais, também usa esse conceito. Mas começando aqui, ó, calor. Nas reações químicas pode haver absorção. Absorção vem do conceito de absorver mesmo. A gente vai puxar para nós. Por exemplo, a gente absorve alguma coisa. A gente está trazendo aquilo para a gente. Ou liberação de energia, certo? Essa transferência de calor é feita a partir do corpo que tem a temperatura mais alta para aquele que possui a temperatura mais baixa. Ou seja, sempre que um corpo tiver a temperatura mais alta, ele for mais quente, a energia dele vai ser transferida para aquele corpo que tem uma temperatura mais baixa. E assim a gente pode relacionar, né? Quando a gente tem duas pessoas, uma pessoa que tem uma massa corporal maior, que no caso a gente pode pensar que as pessoas que têm um peso maior e tal, e uma pessoa que tem um peso menor. Aquela pessoa que tem um peso maior, vocês concordam comigo que ela tem uma energia maior? Sim, ela tem uma energia maior. Por quê? Porque ela tem uma massa corporal maior. Então, é proporcional à energia que ela tem no corpo dela. Então, aquela pessoa tem uma energia tão grande que aquela energia vai ser transferida para aquela outra pessoa que tem uma massa menor, até que as duas se encontrem na mesma temperatura, que é o que acontece aqui nesse exemplo. Ó. A gente tem um corpo A, a gente tem um termômetro. A gente trabalha muito com o termômetro, né, para medição de temperatura. O corpo A, ele tá vermelhinho aqui, tudo bem? A gente tem uma temperatura elevada no corpo A. Aí o carinha vai me dar um corpo B. O corpo B, ele encontra-se, né, numa temperatura menor. Vocês concordam comigo que o calor do corpo A será transferido para o corpo B? Sim, né? Porque no conceito de calor, a gente acabou de ver que o corpo que tiver maior energia, ou maior calor, né, vai ter a transferência dessa energia para o corpo de menor energia. Ou seja, o corpo A aqui começa a transferir calor para o corpo B. É o que está acontecendo nesse caso aqui. Até que eles se igualem em uma mesma temperatura. Vocês viram que eles têm uma tonalidade igual aqui? Aqui está meio roxo, meio lilás. E a temperatura deles aqui se estabilizou. Tá quase, acho que está na metade do termômetro, aqui está meio a meio. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ó, transferência do calor do corpo quente A para o corpo B. Sempre a gente vai tratar o compartilhamento de calor como transferência. A gente não fala que ele doou calor, ele transferiu o calor para o outro corpo, tá certo? Aí ele fala, vale lembrar que o calor também, chamado de energia calorífica, é um conceito que determina a troca de energia térmica entre os corpos. Ou seja, se você está perto de uma pessoa, você vai trocar a temperatura com aquela pessoa, porque ou você ou ela vai estar numa temperatura maior, até que os dois tentem-se a se equilibrar numa mesma temperatura. É o que aconteceu nesse corpo A e o corpo B aqui. Aí ele também complementa. O equilíbrio térmico é estabelecido quando os dois materiais atingem a mesma temperatura. Isso é importante. Sempre vai ter equilíbrio térmico quando os dois se encontram na mesma temperatura. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? A gente vai tratar de calor como energia, tá certo? Sempre que falar calor, energia. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Tá ok. Então, beleza. Vamos continuando. Então, o calor é isso. O calor nas reações químicas pode ser liberado ou tanto também absorvido. A gente vai entender isso mais para frente, porque a gente tem um exemplo clássico do que está acontecendo com o nosso ambiente, né? Que a gente está tendo temperaturas elevadas, altíssimas. Pelo menos ontem estava muito quente. E a gente vai entender o porquê está acontecendo isso. Vocês tiveram aula passada com a professora de orgânica Lília, né? O assunto dela foi muito bom por conta do efeito estufa, porque a termodinâmica explica como é que ocorre essas transferências de calor, essa absorção, essa liberação. E é através do quê? Do conceito das reações endotérmicas e exotérmicas. Vale lembrar que no grego, endo, a gente tem o conceito de que é dentro. Endo, no grego, é dentro. Ou seja, temperaturas dentro das moléculas. Ou seja, quando é dentro, a gente quer dizer que a molécula está absorvendo para ela. Dentro, está absorvendo para dentro. Agora, quando é exo no conceito é fora, tá? Ou seja, as moléculas vão liberar energia. Aqui, térmicas e temperaturas vão liberar calor.
Exo é fora. Só lembrar do exemplo do exorcista, né? O que que o exorcista faz? Ele tira aquela coisa ruim que tá na pessoa pra fora, ele arranca. Então é isso que vocês vão lembrar. Aí ele começa, ó, chama-se reação endotérmica, é a reação em que há absorção de calor, ou seja, você absorve calor. Dessa forma, um corpo absorve calor do meio em que ele está inserido. Aí o que eu queria falar para vocês do efeito estufa, né? Que é um exemplo clássico que está tendo aí das causas, das poluições e tudo mais. O que que acontece? A gente tem gases estufas como o CO2. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. A gente tem gases estufas como o CO2, tá certo? Que é o dióxido de carbono. A gente já viu eles lá na aulinha de óxidos. O metano, que vocês viram com a professora Ilha, os hidrocarbonetos. Opa, a perninha aqui ficou meio... Vocês viram lá com a aulinha da professora Lilia de hidrocarbonetos também, o metano, que é o CH4. A gente tem os óxidos nitrosos também, que é o NO2. E assim vai indo. Temos o SO4 também, o sulfato. Mas esses são os gases estufa. O que que acontece? Na atmosfera, esses gases são liberados através de combustões. Por quê? Porque a gente sabe que a gasolina era formada praticamente por hidrocarbonetos. E todo o hidrocarboneto que é queimado, ele gera como resíduo o gás CO2, dióxido de carbono. Esse gás, ele tem um problema, porque ele vai para a atmosfera e ele faz o quê? Ele faz a absorção de calor. Ou seja, aqueles raios solares que são refletidos pelo Sol, eles passam por essa molécula, eles atingem essa molécula. E o que que essa molécula faz? Ela absorve a energia daqueles raios solares, ou seja, o calor refletido pelo Sol, elas absorvem e refletem uma parte para a atmosfera. A outra parte elas refletem para a superfície terrestre e a outra eles refletem lá para a atmosfera mesmo, para onde eles se encontram lá. E isso é um problema, porque eles refletem essa parte e isso que dá a sensação de calor para a gente. Porque eles refletem muito calor para a gente, esses gases estufas. E eles também têm a capacidade de destruir a camada de ozônio. E destruindo a camada de ozônio, acaba tendo o quê? Acaba tendo um aumento da temperatura, porque para refletir a energia vem muito mais rápido, né? Vocês concordam comigo? Sem a camada de ozônio, que era a nossa proteção, passa a ter, tipo, passa a ser mais fácil eles refletir essa energia dos raios solares. Passa a ser o mais energético, né? A, a energia que chega na nossa atmosfera. Então é por conta dessa absorção de calor que esses gases estufas têm que faz com que o meio que esteja inserido fique mais quente, certo? Aí ele fala, é por isso que a reação endotérmica provoca uma sensação de resfriamento. Mas no caso aqui, acontece duas coisas com o gás estufa. Ele absorve a energia, mas ao mesmo tempo que ele absorve, ele está entrando numa reação endotérmica quando ele absorve energia. Mas quando ele reflete energia para a atmosfera, aí ele já passa para uma reação exotérmica. Por quê? Porque ele está liberando energia para a nossa atmosfera, para a nossa superfície terrestre. Se ele está liberando energia, então ele já passa para o conceito de exotérmico, que já vai ser a outra relação que a gente vai ver aqui embaixo. Mas vendo um exemplo que o carinha dá aqui para a gente, ó, ao passar o álcool no braço, o braço absorve o calor dessa substância, ou seja, o braço ele absorve o calor do álcool que a gente passa lá. Mas ao soprar para o braço depois de ter passado o álcool, sentimos um friozinho, sensação que é resultado da reação endotérmica. Se vocês colocarem um pouquinho de álcool no braço de vocês e assoprarem, vocês vão ver que vai ter uma sensação de resfriamento. Não sei se vocês já fizeram isso. Vai ter uma sensação de resfriamento. Por quê? Porque o braço, né, a pele e tal, ela tem como intuito de absorver o calor daquela substância, no caso, o álcool etílico, né? Quando ela absorve o calor daquela substância, aquela substância ela vai ficar mais resfriada. Se você assoprar no braço, você vai sentir uma sensação de resfriamento, vai sentir um friozinho mesmo no braço. Vocês podem até tentar fazer esse teste em casa. Aí no segundo tópico aqui ele fala, já a reação exotérmica é o inverso. Trata-se da liberação de calor e assim a sensação de aquecimento. O exemplo que eu falei, ó, no acampamento as pessoas colocam junto de uma fogueira para que o calor liberado pelas chamas aqueça quem está em volta. Ou seja,
A fogueira tem intuito de liberar calor, né? Ela libera energia em forma de calor. Mas agora, os gases estufas, quando eles fazem esse processo de liberação de calor, é prejudicial para a gente, né? Porque eles têm aumento de temperatura bem elevada, como a gente teve ontem, como a gente estava tendo nessas semanas aí. Então, uma problemática para a gente, né? Às vezes pode ser bom porque mantém a terra aquecida, mas às vezes gases estufas demais também pode ser prejudicial, porque tudo que é demais prejudica, né? Tá certo? Alguma dúvida vocês têm nesse conceito de reação endotérmica, exotérmica? Vocês vão ver também que está no nosso cotidiano, mais próximo do que a gente imagina, esse procedimento de reação endotérmica. Como os estados físicos. A gente vai ver a seguir. Ó. Mas antes, tem um exemplozinho aqui da vidraria que acho que vai ficar bem mais interessante para vocês. Ó. Aqui a gente tem uma vidraria que eu acho que é o Euler+, se não me engano. O que está acontecendo? Quando a gente está manipulando a substância no laboratório, está acontecendo reações químicas aqui dentro. Na exotérmica, o que acontece quando a gente está manipulando uma reação química dentro de um recipiente, de uma vidraria, que a gente chama? A vidraria, quando ela faz quando a substância reage lá, né, tem todas as suas reações e entra no processo exotérmico, a vidraria fica quente. Ela fica bem quente. Vocês conseguem perceber, vocês sentem. O legal desse conceito é que a gente consegue, através do tato, né, do sentido, concluir se uma reação é endotérmica ou exotérmica. Quando a reação é exotérmica, ela libera calor, ou seja, o calor sai para fora da vidraria. Então a gente sente o aquecimento no vidro. Às vezes a gente deixa até de lado, porque ele esquenta demais, dependendo da reação, se a reação for muito violenta. É recomendado já deixar a vidraria lá, porque fica bem quente mesmo na reação, quando a gente está manipulando. E a gente sabe, né, que o vidro ele tem uma propriedade de absorver bastante calor, ele fica bem quente mesmo. Agora, quando a gente está manipulando numa reação endotérmica, o que acontece? A reação que está acontecendo dentro dessa vidraria, a substância está absorvendo todo o calor para elas. E quando a gente vai pegar na vidraria, quando a gente vai ver, a vidraria ela fica gelada. Aí você fala, nossa, a diferença de uma vidraria quente e outra gelada. E acontece isso mesmo, tem reações químicas que a vidraria ela fica meio gelada e a gente consegue perceber que a substância ali que estavam reagindo absorveram o calor do meio. Aí é bem bacana que a gente consegue, através do tato, já concluir isso, sem fazer conta, sem nada. A gente consegue fazer qualitativamente, né, o que está acontecendo ali. Não precisa de conta nem nada. Aí é o que ele fala, fluxo de calor nas reações endotérmicas e exotérmicas. Antes de a gente continuar, eu quero que você leve em consideração que sempre, em todas as reações exotérmicas, sempre a gente vai ter um caráter negativo, ou seja, sempre que a gente estiver trabalhando com cálculos exotérmicos, a resposta sempre será negativa. Por quê? Porque eu estou liberando calor, estou doando calor para no meio. Então fica negativo, tá certo? O meu cálculo. Agora, quando eu estiver trabalhando com reações endotérmicas, já não. Com reações endotérmicas, sempre teremos um caráter positivo. Por quê? Porque você está absorvendo aquilo, você está tendo absorção de calor, você não está liberando, você não está perdendo calor para no meio. Então, sempre será positivo para endotérmica e sempre negativo para exotérmica. A gente vai ver um esqueminha a seguir nos gráficos que vai entender melhor isso. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar, pessoal. Porque essa aula aqui é um pouco conceitual, talvez vocês nem devem ter visto também. Porque ela é dada mais no terceiro ano. Não sei como é que vocês estão. Sem dúvidas? Então tá bom. Então, seguindo aqui, ó. As trocas térmicas também acontecem nas mudanças de estado físico. A gente vai ver no estado da água como é que ocorre isso. Ocorre que a mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, o processo é endotérmico. Ah, vamos pensar no cubo de gelo. Se a gente pega um cubo de gelo e deixa lá na nossa pia, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai derreter, né? Mas o porquê ele derrete? Porque ele libera calor ou porque ele absorve calor? Vocês concordam comigo que para o gelo passar do estado sólido para o líquido, ele teria que absorver calor, né? Teria que absorver calor para ele. Então é isso que acontece. Quando o gelo absorve calor, ele passa do estado sólido para o líquido. E por isso que sempre vai ser positivo o caráter da, do, da reação, que no caso é endotérmica. Agora, quando eu passo do líquido para o gasoso, acontece de novo.
A gente pode ver o exemplo quando vocês vão esquentar a água, ferver a água. Vocês não vão colocar água na panela, vão ferver? O que acontece quando vocês ligam o gás? Libera uma chama ali, né? Uma combustão. Vocês concordam comigo que aquela chama liberada, ela é uma forma de energia, é uma energia a forma de calor, né? Ela libera energia em forma de calor. Tá. As moléculas de água que estão ali dentro da panela vão absorver todo aquele calor da chama. E por isso que tende o líquido passar para o gasoso, que é o que a gente vê, o vapor de água, quando vai saindo. Por quê? Porque ele sofreu um processo endotérmico, ele absorveu o calor que estava na chama para ele. E é por isso que é liberado como o vapor de água, tá certo? Agora, a gente pode ver o processo contrário. De maneira oposta, é exotérmica a mudança do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então, se para uma substância, né, passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso é endotérmico, agora para ela passar do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tem que ser exotérmico, ou seja, ela não vai mais absorver energia, ela vai liberar energia. É o que acontece quando o gás libera energia, ele vai se liquefazendo, que a gente fala. Ele vai se liquefaz, ele vira líquido. E do líquido, quando a gente, vocês concordam comigo quando a gente pega a água da garrafinha e coloca na geladeira, ela perdeu todo o calor dela, né? Porque ela vai entrar no processo de resfriamento ali dentro. E aí ela acaba tendo a passagem dela do estado líquido para o estado sólido, ou seja, processo exotérmico. Liberou todo o calor que ela tinha para o meio. Aí ela fica no estado sólido. Esse é o exemplo da água, é um exemplo clássico que a gente usa. Beleza? O Enem trabalha muito com gráfico, então é importante a gente conhecer como é que funcionam os gráficos na termoquímica, porque é assim que vai aparecer no vestibular de vocês. Tanto é que eu peguei uma questãozinha de gráfico, porque é o que o Enem vai trabalhar. Ele gosta muito de gráfico. Ele não curte muito cálculo, não. Às vezes você consegue fazer cálculo através do gráfico, mas a interpretação de gráfico é importantíssima para a questão de Enem e dos outros vestibulares. Então vamos lá, gráficos das reações endotérmicas e exotérmicas. Aqui eu tenho um gráfico, entalpia. A gente vai entender o que é entalpia. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Entalpia é a energia trocada nas reações de absorção e de liberação de energia, respectivamente, endotérmica e exotérmica. Quando ele fala respectivamente, ele quer dizer que a absorção será endotérmica e a liberação exotérmica. Bom, voltando aqui, a gente já sabe que a entalpia é a energia trocada nas reações de absorção e liberação. É só para vocês não ficar com a cabeça vaga para saber, o que é entalpia? O que está querendo dizer essa expressão? Então, o que tem nesse gráfico? A gente tem um caminho de reação. Então, quer dizer que a gente está tendo uma reação química aqui. Lembra que todo aquele conceito que a gente viu no balanceamento químico de reagentes? Quem são os reagentes? Não é as substâncias que estavam reagindo no meu sistema? É, as substâncias que estão reagindo. O produto é tudo aquilo que é formado depois da seta, né? É tudo aquilo que se forma na reação. Beleza. Aqui a gente pode perceber no gráfico da reação exotérmica que a quantidade de reagente consumida é maior do que a quantidade de produtos formados. A gente consegue ver isso. Por quê? Porque o produto ele tá mais abaixo, né, no gráfico do que os reagentes. A gente consegue ter essa interpretação, a gente consegue observar isso. Então, a gente pode dizer que essa reação é exotérmica. Por quê? Porque no cálculo de entalpia, a gente sempre faz final menos inicial. Quem sempre vai ser o final? O final é tudo aquilo que é formado, são os produtos. O inicial é tudo aquilo que a gente tinha antes, no caso, os reagentes. Então, vocês concordam comigo? Se o reagente tem quantidades maior, o valor dele vai ser maior do que os produtos, porque os produtos estão, no gráfico aqui, numa passagem menor, né? A gente pode ver isso, nessa variação aqui. A gente consegue observar. Então, minha resposta vai ser negativa. Ou seja, o meu ΔH vai ser o quê? Vai ser menor que zero. Sendo menor que zero, eu posso concluir que a minha reação é exotérmica. Agora, na reação endotérmica, a gente já percebe que é diferente. Ele inverteu. A quantidade de reagentes consumidos é menor do que a quantidade de produtos formados. Então, quando eu for fazer a minha equação final menos inicial, é uma equação simples, você sempre vai fazer variação. Lembra que a variação é a diferença de alguma coisa, sempre vai ser a diferença daquilo que você tem de final para aquilo que você tem de inicial.
Assim como na física, a variação da velocidade. Você pega a velocidade final menos a velocidade inicial. Lembra, físico-química está relacionada aqui. É esses conceitos básicos que vocês vão usar. Então, a quantidade de produtos formados vai ser maior do que a de reagentes consumidos. Beleza. Então, quando eu for fazer meu cálculo, a minha resposta necessariamente tem que dar positiva, a não ser que ele dê os dois valores negativos e quando você for trabalhar com a regra de sinal, por um acaso vai dar negativo, mas fora isso, não. Sempre a resposta vai ser positiva, porque a quantidade de produtos formados é maior, a gente consegue ver isso. Bom, a gente vai ter um ΔH maior que zero, ou seja, sendo maior que zero, a gente vai estar absorvendo calor para o nosso sistema. Então a reação vai ser endotérmica, tá vendo? E é assim que a gente vai interpretar o gráfico. Os gráficos são basicamente assim, viu, pessoal, da termoquímica. Alguns pode ter, eles podem dar três substâncias, assim, então, tipo, você vai ver a substância A, B e C, qual que tá sendo mais endotérmica, isotérmica, pode acontecer isso. Mas o gráfico é basicamente assim que eles dão no vestibular. Bom, seguindo aqui, ano passado, se não me engano, caiu uma questão dessa. Geralmente cai sempre uma questão de termoquímica porque eles gostam de utilizar esse conceito por conta do gráfico. Então eles priorizam muito o gráfico, o Enem. Ó, entalpia, voltando, né? Só para recapitular. É a energia trocada nas reações de absorção e de liberação de energia, respectivamente, endo e exotérmica. Aí ele fala, não existe um aparelho que seja capaz de medir a entalpia, ou seja, a energia exata que as substâncias têm. Porque seria muito fácil, se eu tivesse um aparelho, eu não precisava nem fazer esse cálculo. Eu ia lá medir a temperatura da substância que eu estou querendo trabalhar. Mas não, a gente sempre precisa frisar o seguinte. Por esse motivo, mede-se a variação do que é feito considerando a entalpia do reagente, que sempre vai ser inicial, o reagente, porque é tudo que eu tinha de início. Sempre lembro disso, o reagente é o início. E a entalpia do produto final, que é sempre o que é formado. O que eu tive de final? Ah, foi os produtos. Então, beleza. A variação se dá por final menos inicial, assim como na física. Velocidade média se dá velocidade final menos velocidade inicial. A gente tem conceitos de entalpia. Dois conceitos a gente tem que trabalhar. Antes de eu avançar, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Porque é muita informação. E eu sei que pode acabar embaralhando um pouco as ideias de vocês. Vocês querem que eu volte alguma coisa? Antes de a gente entrar no conceito de entalpia? São dois conceitos. A dúvida surge nos exercícios. Exatamente. Pois é, pessoal. Como a Bruna disse, as dúvidas surgem nos exercícios. Às vezes eu tô falando aqui, você fala, nossa, o professor tá falando tal, não tô entendendo nada. Mas, às vezes você não entende nada o conteúdo, mas quando você vai fazer o exercício, você entendeu o conteúdo, tá ligado? Você acaba falando, nossa, eu entendi como é que faz isso daqui. Às vezes, tipo, é muita informação, você fala, nossa, eu não entendi nada. Mas quando você vai aplicar na prática o conteúdo, aí você fala, nossa, é bem fácil. E tipo, isso daqui vocês não precisam saber de tudo. Nem todos, nem sei se vocês querem fazer química, nem todos vocês vão fazer química. Eu acredito que vocês não vão fazer. Então, tipo, esse conceito vocês não precisam ter na ponta da língua. O que vocês precisam ter? Vocês precisam ter o básico para poder compreender um exercício de termoquímica. Você fala, nossa, eu não entendi nada, eu não entendi muito termoquímica, eu não entendi quase nada. Tudo bem, se você sabe aplicar aquilo no exercício, tá tudo certo. Porque ninguém sabe de tudo. Vocês não, tipo, não tem a obrigação de saber todo esse conceito na ponta da língua, até porque isso daqui não vai cair todas essas informações, né? Vai cair só algumas aplicações. E vocês vão ver no exercício, quando eu mostrar para vocês, vocês vão entender direitinho como é que funciona a forma que eles abordam. Mas tudo bem, voltando aqui, ó, os tipos de entalpia mais recorrentes, desculpa, são entalpia de formação, que ele descreve, ó, é o calor envolvido na formação de um mol, ou seja, o que era um mol mesmo? O mol era a forma que a gente denominava quantidades muito pequenas de substâncias, né? O mol de substâncias a partir de substâncias simples, considerando seu estado padrão. Opa, não entendi nada. Vamos voltar aqui, ó. Entalpia de formação é o calor envolvido na formação de um mol de substância, ou seja, a gente vai ter um mol de uma substância sendo formada na reação, ou seja, vai ter uma reação, vai ter uma substância sendo formada. Formada a partir de quantos? De um mol, ou seja, vai ter uma única molécula ali sendo formada, na proporção de 1.
a partir da substância simples. Lembra que é substância simples? Substâncias simples são todas aquelas substâncias que não têm elementos diferentes, tem um único elemento só. Por exemplo, o gás oxigênio é uma substância simples, que eu tenho dois átomos de oxigênio, que é o O2. Agora, o dióxido de carbono é uma substância simples? Não, ele é uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho dois elementos diferentes envolvidos numa única substância, que é o carbono e o oxigênio. Beleza? Então a gente vai precisar desse conceito de substância simples para poder entender aqui. Ó, considerando seu estado padrão. Quando a gente fala estado padrão, pessoal, a gente quer saber o estado mais abundante, mais normal que a gente tem das substâncias. Por exemplo, ó, a formação do etanol a partir do carbono grafite, hidrogênio e oxigênio. Carbono grafite, vocês concordam comigo que é mais fácil a gente ter mais abundância em carbono grafite do que carbono diamante? Aqui a gente vai trabalhar com o conceito de alotropia. O que é alotropia? Recapitulando lá. Alotropia são o quê? São as formas que a substância simples tem de apresentar mais de uma substância. Por exemplo, o carbono grafite, lembra que o carbono grafite ele tem a forma alotrópica do diamante? O carbono ele pode ter essa propriedade de diamante, mas não é tão abundante a propriedade de diamante quanto ele em grafite. Então, o estado padrão do carbono é esse daqui. Vocês concordam comigo? O grafite que a gente usa na lapiseira, no lápis, nem todo mundo tem diamante. Se a gente tivesse diamante, não seria tão caro assim. Então, vocês concordam comigo que a forma mais abundante é a de grafite? Sim. Agora, o oxigênio. É mais fácil a gente ter oxigênio na forma de gás, na forma gasosa, na forma de O2 ou na forma de ozônio, O3? O oxigênio é mais abundante na forma O2. O ozônio não é tão abundante quanto o oxigênio. Não é tão normal a gente usar diamantes no lápis. Nossa, seria chique, hein? Imagine. Bem caro o diamante, né? Por que o diamante é bem caro? Porque é bem difícil de ter diamante, porque ele fica em pressões muito altas e o procedimento para poder tirar diamante também é muito caro. Então, consequentemente, algo que é muito caro de ser produzido é muito caro para poder ser vendido também. Tem tudo isso, tem todo um aspecto socioeconômico lá. Bom, o hidrogênio é mais fácil a gente encontrar o hidrogênio na forma gasosa ou na forma líquida? Gasosa, então o estado dele físico está na forma gasosa. Oxigênio gasoso. E aqui eu estou tendo a formação do etanol. Do etanol, desculpa. Ah, então, o que o enunciado diz pra gente, ó? A entalpia de formação é o calor envolvido na formação de um mol, ou seja, um mol de uma substância, que é o etanol, no caso, que está sendo formado, a partir das suas substâncias simples, considerando os seus estados padrões. Ou seja, aqui eu só tenho substâncias simples, vocês concordam comigo? Eu tenho carbono grafite, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio. Esses três estão no aspecto de uma única substância, de um único elemento, ou seja, o carbono só está na forma de carbono, o hidrogênio só tem hidrogênio aqui, e o oxigênio só tem oxigênio. E a gente tem as considerações dos seus estados padrões. O carbono está na forma sólida, porque o grafite, né, é sólido. O hidrogênio está na forma gasosa e o oxigênio na forma gasosa. Já o etanol está na forma líquida, né? Que o etanol é um líquido quando a gente tem, como a gente percebe lá. Bom, é isso. O conceito de entalpia de formação. A gente vai formar uma substância, um mol, né, no caso, a partir de substâncias simples, considerando seus estados padrões. Não é difícil, tá vendo? É só o enunciado que é meio enrolado, mas quando a gente observa a equação, a gente consegue perceber. Três substâncias simples dando uma substância composta aqui. Um mol de uma substância composta. Mas essas três substâncias simples se encontram nos seus estados mais abundantes, nos seus estados mais normais. No caso, carbono grafite sólido, o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso. Agora, a entalpia de combustão, pessoal, é um pouquinho diferente. Ó. A entalpia de combustão é o calor liberado na combustão completa de um mol de substância, considerando seu estado padrão. Ou seja, aqui a gente vai ter calor liberado. Aqui a gente pode ter tanto calor liberado como absorvido, tá bom? Na entalpia de combustão, vocês podem colocar como observação toda reação de combustão, pessoal, vai ser negativa. Por quê? Porque toda reação de combustão libera calor. Vocês concordam comigo que toda combustão a gente tem energia em forma de calor? Por quê? Porque quando os carros eles têm as combustões lá da gasolina lá e tudo mais, vocês percebem que o escapamento fica quente. Por que fica quente? Porque libera energia em forma de calor. E libera aqueles resíduos, que são os óxidos poluentes e tal. Beleza? Então, toda combustão sempre vai liberar calor.
Não tem como uma combustão absorver calor. Toda combustão sempre libera calor. Aí você falar para mim, ah, João, então toda combustão é negativa? Sim, toda combustão é negativa. Toda combustão que se preze negativa. Não tem como uma combustão ser positiva, tá certo? A não ser que o cara use valores diferentes assim, que faça ela dar positiva, mas não, toda combustão sempre vai ser negativa, porque está tendo liberação de calor. E no nosso conceito, liberação de calor é negativo. Aí ele fala, é o calor liberado na combustão completa de um modo de substância, considerando seu estado padrão. Ou seja, a gente vai formar uma substância, igual formou na outra aqui o etanol, a partir da substância simples. Só que sempre vai liberar calor nesse procedimento, nesse processo. E a gente vai ter que considerar os estados padrões, igual a gente considerou aqui. Por exemplo, a formação do gás carbônico mais água na combustão de um hidrocarboneto. No caso aqui, a gente está tendo a decomposição do metano. Ó, o metano, CH4, está na forma gasosa. O oxigênio gasoso. A gente está tendo a formação do CO2 gasoso mais água líquida. Tá. A água, eu acho que era para estar no estado gasoso aqui também, mas tudo bem. Pessoal, quando ele fala combustão completa, sempre que o iniciado fala, ah, tá tendo uma reação de combustão completa. A combustão completa sempre vai ter o quê? Vai ter como emissão o CO2. CO2, tá certo? Sempre vai ser o dióxido de carbono. Agora, uma combustão incompleta, CH4 mais 2O2, sempre vai ter o quê? A decomposição de emissão, a formação de emissão, desculpa, do CO. Ó, vocês percebem que é diferente essas duas substâncias. A combustão completa sempre vai ser CO2, mas incompleta sempre é óxido de carbono, ou melhor, pode ser a formação da fuligem. A fuligem, pessoal, é aquela... Não sei se vocês já viram, quando os caminhões, no escapamento dos caminhões, quando eles estão andando em movimento, você vê aquela fumaça preta lá. Aquela fumaça preta lá emitida é a fuligem, é uma combustão incompleta. É muito tóxica. A combustão incompleta faz muito mal pra gente. O óxido de carbono, ele tem uma afinidade muito grande pela nossa hemoglobina. Ou seja, quando a gente respira o ar, seja vocês estão fazendo caminhada ou vocês estão andando mesmo, vocês respiram um ar muito poluído. E às vezes do escapamento sai esse gás aqui, óxido de carbono. E a nossa hemoglobina, como ela tem uma afinidade maior com essa molécula, por questões de química quântica lá, que não vale agora falar para vocês, ela vai preferir carregar essa molécula no lugar do oxigênio. Ou seja, vocês percebem que a gente vai carregar essa substância que é mais tóxica para a gente no lugar do oxigênio, vai substituir. O oxigênio é substituído. Ou seja, a gente vai ter a morte da hemoglobina e isso pode causar muitos problemas para a gente, respiratórios e tal. Tá certo? Tem doenças também que acontecem por conta disso. Então não é muito bom ficar perto de estrada, esses lugares assim, que tá tendo muito movimento assim, porque os caminhões, eles têm muito disso de ter combustões completas e tal. É sempre bom deixar os lugares arejados quando você tá no engarrafamento, deixar as janelas dos busões abertas também, porque tem muitas essas coisas. Bom, então na combustão incompleta a gente tem como resíduo o óxido de carbono, CO, ou pode ser fuligem. Na combustão completa, não. A gente vai ter o CO2. O CO2 não é tão nocivo quanto o CO, porque a hemoglobina não tem afinidade com o CO2, mas com o CO ela tem. Tá certo? E avançando aqui, ó, a gente vai chegar na lei de Hess. O cientista chamado Germain-Henri Hess estabeleceu o quê? Essa foi a lei que ele estabeleceu. A variação de entalpia, ΔH, que a gente fala, né? Delta sempre é variação, né? Então H, entalpia, variação de entalpia. A variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos estados iniciais e finais da reação, independente do número de reações. Ou seja, independente de quantas reações a gente tem, o que a gente tem que ter como prioridade é os estados iniciais e finais da reação. Ou seja, quem está reagindo, quem está produzindo, tá certo? Quem é que está reagindo e quem está produzindo. É isso que a gente tem que considerar para a gente poder trabalhar com a variação de temperatura das substâncias. Aí aqui ele começa. A variação da energia, de acordo com a lei de Hess, é estabelecida através da seguinte forma. Variação, a gente já sabe que é a diferença de alguma coisa. Então a gente vai trabalhar com a entalpia final, ou seja, a entalpia dos produtos formados, mas a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes consumidos. Onde a variação da entalpia
final ou a entalpia do produto, entalpia inicial ou entalpia do reagente, como vocês queiram chamar. A partir disso, concluímos que a variação de entalpia é negativa quando estamos diante de uma reação exotérmica. Ou seja, para toda reação exotérmica, a gente adota como valor negativo. Por sua vez, a variação da entalpia é positiva quando estamos diante de uma reação endotérmica. Ou seja, a gente adota o valor positivo para uma reação endotérmica, já que as moléculas vão absorver energia para elas. E uma observação que eu quero que vocês anotem no coração de vocês é que para todas as entalpias de substâncias simples é igual a zero. Aí vocês perguntam para mim, mas por que igual a zero? Porque elas são simples? Também. Mas porque a gente não consegue calcular as substâncias simples porque elas não têm variações significativas para a gente colocar nos nossos valores. Tem muitos aspectos físico-químicos que explicam isso. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês o linkzinho explicando mais a fundo porque toda substância simples tem como consideração a entalpia igual a zero. É um modelo de conversão que a gente fala, mas é porque a gente não consegue calcular uma variação significativa para poder ajudar no nosso valor quando a gente for calcular. Sempre que vocês verem substâncias simples lá na reação química de vocês, você já pode considerar como um zerinho lá para ela, tá? Ela não vai ter valor. Eu vou ver se eu acho um artigo legal explicando isso para vocês melhor. Beleza? Mas adote isso como verdade, tá? Observação. Toda entalpia de substância simples é igual a zero. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula na conta a variação de uma entalpia. É através de um exemplo aqui, ó, que eu deixei. Eu já fiz esse exemplo para vocês para ficar mais legal para a gente acompanhando. Ó, exemplo aqui. Calcule a entalpia da água sabendo que as entalpias do gás carbônico, ele sempre vai dar os dados, tá? Os dados vocês não precisam saber. Ele sempre vai dar os dados das entalpias. Ó, a entalpia do gás carbônico é menos 300 joules. E só um adendo para vocês, não sei se vocês já entraram no conceito de energia com o professor de física de vocês. Se não entraram, eu vou lembrar para vocês que todo conceito de energia que a gente trabalha em joules, tá? Que joules é uma unidade de energia. Aqui a gente está trabalhando com joules, esse J aí é joules. Foi um cientista que desenvolveu esse cálculo aí de um tipo de unidades lá também. Ele que trabalhava com a parte de energia e tudo mais. Então tá bom, esse J maiúsculo vem do nome joules. Então, ó, a entalpia do gás carbônico é menos 300 joules. A do metano é menos 240 joules. Aí, dada a seguinte reação, CO2, que é a entalpia da água. A água a gente não sabe, é X. Dano. Aqui é a formação do metano, né? Aí aqui o metano, que ele deu pra gente, que é menos 240 joules. Aí ele me deu uma substância simples, ó. Substância simples, a gente já vai considerar como zero. Tá. Esses dois aqui, pessoal, são os produtos formados. Vocês concordam comigo? Porque eles estão depois da seta. Esses daqui são os reagentes. Beleza, o que a gente tem de reagente? Ó, eu coloquei a fórmula aqui. Entalpia é igual a variação da entalpia final menos inicial. Ou seja, eu peguei esses dados aqui, ó, CH4 e oxigênio, e joguei. A entalpia da água é igual menos 300 joules, que foi o que o autor me deu, do metano, mais zero. Opa, mais zero por quê? Porque está somando aqui. Esses dois componentes, pessoal, a gente soma as entalpias deles, tá bom? Porque eles estão sendo somados na reação. Tanto vale para eles também. Eles estão sendo somados na reação. Mas como a água a gente tem que descobrir, então o CO2 vai ficar sozinho, a entalpia dele. Portanto, eu coloquei aqui, ó, menos 300 joules mais zero vai dar o próprio menos 300 joules, porque menos 300 mais zero continua sendo o próprio 300, né? Aí, o que eu quero que vocês lembrem? Regrinha de sinal. Vocês aprenderam matemática básica com a Letícia, com o Vitor e com a Juliana. A entalpia ela tem o próprio sinal de negativo dela, tá? Vocês não podem esquecer disso. Tem o próprio sinal de diferença. E vocês não podem confundir o sinal de diferença dessa equação para o sinal de diferença que o cara deu do valor de entalpia do caso aqui do metano. Então, para a gente poder deixar tudo organizado e não se perder, a gente coloca em parênteses os valores, tá? Então, a gente deixou menos 240 joules em parênteses. Então, o que eu faço? Eu pego esse menos vai multiplicar com esse menos aqui, porque é menos 240. Então, menos vezes menos dá mais. Então, eu vou ficar com mais 240. Agora, a gente faz uma matemática básica. Se eu tenho menos vezes menos deu mais,
Vocês concordam comigo que eu nem preciso calcular essa conta aqui? Pessoal, vocês estão devendo 300. Pagou 240. Passa a ficar devendo quantos agora? Menos 60. É o que sobrou aqui, ó. Menos 60 joules. É negativo. Portanto, a reação é exotérmica. Ou seja, ó, calcule a entalpia da água, sabendo que as entalpias do gás carbônico é isso e aquilo lá do metano. Vocês concordam comigo que essa reação é exotérmica porque ela é negativa? E eu posso dizer que é uma reação de combustão? Tá tendo liberação de energia ali no meu sistema? Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Tá tendo liberação de energia ou tá tendo absorção de energia? Por ele ser negativo, a gente já conclui que tá tendo liberação de energia, né? Mas vocês concordam que a reação é exotérmica ou endotérmica? O que vocês acham? Se vocês quiserem ligar o áudio, pode ligar também. Não tem problema não. Mas já a gente parte para os exercícios. Pro exercício, né, no caso propriamente dito, que é... Vou deixar um para vocês resolverem. O cálculo de entalpia é isso, pessoal. Esse cálculo simples aqui que vocês vão fazer. Lembrando que para substância simples, vocês sempre vão considerar zero, tá? Porque é conversão que a gente chama. Essa parte da termoquímica. Algum palpite? Alguém arrisca algum palpite? Deixa eu ver aqui no chat alguém. Repete, por favor. Então, o que eu queria dizer é que essa daqui poderia ser chamado de uma reação de combustão, já que está tendo liberação de energia. E vocês concordam que vai ser exotérmica também? Porque está fluindo para fora, né, o calor. Então a gente poderia concluir que está acontecendo uma reação de combustão ali. Até porque a gente está tendo um hidrocarboneto ali sendo oxidado, né? Queimado ali no caso, que é o CO2. Vocês concordam? Então a gente está tendo uma reação de combustão ali. Ou não? Fica a dúvida no ar? Deixa eu ver aqui o chat. Concordo, eu acho. Então, Bruna, a gente pode dizer, porque sempre que a gente tiver oxigênio no nosso sistema e tiver carbono e tal, os hidrocarbonetos, a gente vai ter combustões, tá? No caso aqui, ó, a gente está tendo a água e o CO2, eles estão reagindo, tá? Se esse carinha aqui está reagindo com oxigênio, a gente tem uma reação de combustão. Tá vendo? Por quê? Porque eu tenho um hidrocarboneto sendo oxidado pelo carinha aqui, que no caso é o oxigênio. Então é uma reação de combustão. Agora, passou um carro aqui, mas beleza. Agora, quando eu estou trabalhando com uma substância da água e tal, a gente não considera como reação de combustão. É só isso que eu queria deixar como observação para vocês. Sempre combustão quando a gente estiver trabalhando com hidrocarbonetos e tal, e tiver oxigênio como oxidante principal. Porque oxigênio, sem oxigênio a gente não tem fogo, né? A gente precisa do oxigênio para poder obter o fogo. Então, só para vocês ficarem atentos a isso. Se ele perguntar, isso daqui é uma reação de combustão? Ela não é uma reação de combustão porque está tendo a formação do metano, mas ela é uma reação exotérmica. Agora, se tivesse invertido essa equação, se esses carinhas tivessem nos reagentes e esses daqui tivessem no produto, aí sim, o oxigênio está fazendo a combustão do metano e formando CO2 e água, beleza? Mas como é um processo inverso, então não pode ser. Mas beleza, ó, tem o exercício 1 do Enem e tem o 2. Esse do Enem é bem facinho, eu vou deixar para vocês fazerem. O que eu queria pegar para vocês é esse do gráfico aqui, ó, que é a forma que vai cair no vestibular para vocês. Ó, deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Ó, considere o seguinte gráfico. Aí aqui eu tenho o H, entalpia. Ó como vai cair. Eles vão dar tipo um corpo A2, que está no estado gasoso, mais B2, que está no estado gasoso, vocês estão vendo? Aí tá tendo um decaimento aqui, né? Uma variação de temperatura. Aí tô tendo a formação de um produto, que é o 2AB. Foi a junção, né? Os reagentes, teve um produto aqui. Aí essa daqui é a variação da minha entalpia, que está de acordo com essa variação aqui, ó. Tá. Aí, gráfico de variação de entalpia de variação genérica. É assim que vai cair para você no vestibular.
Aí ele fala, de acordo com o gráfico, acima, indique a opção que completa respectivamente as lacunas da frase a seguir. Aí a gente desce mais um pouquinho, ó. A variação da entalpia, o que vocês acham? Aqui. Ela vai ser maior que zero, positiva ou negativa. Aí é para preencher essas lacunas. Aí a reação é exotérmica ou endotérmica, porque se processa na liberação ou na absorção de calor. Eu vou voltar aqui mais um pouquinho só para vocês verem o gráfico. O gráfico é esse daqui. O que vocês acham? A gente está tendo reagentes aqui sendo consumidos e produtos formados. Eu mostrei um gráfico parecido com esse para vocês. Aí ele quer saber dessas alternativas a seguir, ó. A letra A. A variação de entalpia é positiva. A reação é exotérmica, porque se processa liberando calor. A letra B é positiva, porque o ΔH é endotérmico e se processa absorvendo calor. É negativa, porque o ΔH é endotérmico e absorve calor. A letra D é negativa, porque o ΔH é exotérmico, a observação negativa, é exotérmico e libera calor. A letra E é negativa, o ΔH é exotérmico e ele absorve calor. O que vocês acham? Vocês têm que tomar cuidado porque tem pegadinha aqui nessas alternativas. Vou dar 3 minutos para vocês. Ó, o gráfico é esse daqui, tá? Eu tenho os reagentes sendo consumidos. Aqui eu tenho a variação e os produtos sendo formados aqui. Lembra que os produtos aqui eles estão numa variação abaixo dos reagentes. Então, portanto, aí vocês podem observar essa dica que eu dei. Aí aqui a gente vai ter que preencher as lacunas. A variação vai ser positiva ou negativa nesse caso? Se os produtos estão numa elevação menor do que os reagentes. Aí a reação vai ser endo ou exotérmica? E ela se processa se for uma reação endotérmica absorvendo calor ou liberando calor, de acordo com as alternativas. E ou D? Deixa eu ver. A letra D, a Bruna falou que é negativa. Portanto, ela vai acontecer na reação exotérmica e se processa liberando calor. A letra E é negativa, se processa na reação exotérmica e absorve calor. Bom, vamos já resolver essa questão porque já está dando nosso tempinho. Ó, se a gente olhar, a gente está tendo reagentes consumidos. O reagente está numa elevação maior no gráfico, né? A gente consegue ver isso. Os produtos formados, não. Os produtos formados estão numa elevação menor. Tá, então a gente já percebe aqui que os produtos vão ser menor que os reagentes. Então, tudo aquilo que tiver endotérmico, ou seja, positivo, a gente descarta, porque os produtos vão ser menor. Então, o meu ΔH vai ser negativo. Então, positivo A e B a gente descarta. Aí a gente vai para a letra C. Bom, se é negativo, a gente concorda que a reação tem que ser exotérmica e não endotérmica. Então, a gente já descarta a letra C que fala endotérmica. E já que ela é exotérmica, ela não pode absorver calor. A exotérmica tem como propriedade liberar calor, ou seja, ela transfere energia em forma de calor. Então, entre a D e a E, a gente fica com a D mesmo. Com a D mesmo, por quê? Porque a letra E, ela diz que a gente está absorvendo calor, e não é verdade. A absorção de calor vem da propriedade da entalpia positiva, desculpa, da entalpia positiva numa reação endotérmica, tá certo? Então, o gabarito dessa questão 2 é a D mesmo, como a Bruna disse pra gente. Por quê? Porque ele se projeta numa reação exotérmica e os produtos formados são menores do que os reagentes consumidos. Então, vai liberar calor, vai ser negativo, tá certo? Ou só para concluir, Luiz, poderia dar mais uns 5 minutinhos rapidinho só para mostrar para eles a função lá antes do começar do professor, peraí. Sim, beleza. Então, beleza, pessoal. A aula de hoje vai ser vai fechar aqui. Qualquer dúvida vocês podem chamar. Essa daqui é a nossa penúltima aula. A gente vai ter mais uma aula de Psicoquímica e depois a gente só vai ter revisão, beleza? Então, qualquer dúvida vocês podem chamar. Se vocês não tiverem dúvida, eu acho, só nessa questão Você vai do... querer fazer a extensão aí para resolver mais um? Eu vou mostrar no caso o simuladorzinho para eles, só para eles verem como Tá, é que mostra aí. funciona. Beleza? Deixa eu ver se já apresentou. Apresentou para vocês aí? Tá aparecendo? Acho que tá aparecendo, né?
Tá sim, então beleza. Ó, aqui a gente tem o quê? A gente tem dois aquecedores, a gente tem a água, a gente tem o azeite. Quero mostrar para vocês o seguinte, como é que funciona a transferência de energia. Aqui, se vocês forem olhar, só deixa eu ver se eu consigo fechar esse. Fechei. Aqui eu sincronizei os aquecedores, tá? E aqui eu coloquei o símbolo de energia, que é a forma de energia. Quem vocês acham que vai liberar energia primeiro? A água ou o azeite? Eu vou colocar até um termômetro aqui para vocês verem, observarem a temperatura de que quem libera energia primeiro. Quem vocês acham que vão liberar energia primeiro, o azeite ou a água? Quem vocês acham? Pode responder aí no chat. Eu sincronizei os dois aquecedores para estar na mesma temperatura. Pode dar o palpite de vocês. A gente vai ver através do termômetro isso. O azeite por puro chute. Vai ser o azeite. Por quê? Porque o azeite, as forças intermoleculares, ou seja, as ligações químicas do azeite, é mais fraca do que a da água. Ou seja, a temperatura de ebulição do azeite vai ser bem menor do que a da água, né? Então a gente pode ver aqui, ó, quando a gente aquece, que a energia do azeite vai ser liberada mais rapidamente do que a da água. Olha o termômetro do azeite, quando ele liberar a primeira energia, ó. Vamos ver. Tá vendo? Liberou. Olha onde está o termômetro do azeite. Olha o termômetro da água. A gente está tendo liberação de energia na forma de calor aqui, pessoal. Tá vendo? Legal, né? Olha a diferença de temperatura. O azeite precisa de uma temperatura muito maior do que a da água para poder ser atingida. Tá vendo? Isso é bacana quando a gente trabalha com energias. Também tem outra forma aqui, ó. Das formas de energia que vocês podem brincar também, tá? Que aqui no caso é a energia hidrelétrica. Aí você joga, ó, a energia, tem a legenda, a energia mecânica, ela se transforma em energia elétrica, que se produz, né, a energia térmica aqui do sistema. Ou a gente pode substituir também por uma lâmpada, no caso, que vai virar energia luminosa aqui no meu sistema. Olha lá. Aí eu vou encaminhar para vocês também esse simuladorzinho. Beleza? O professor Wesley já está aí com vocês. Só vou fechar minha página aqui. Já Fechei. comentou a palavra-chave aí, Jonas? Aí eu comentar a palavra-chave, coloca termoquímica. Beleza? Vou escrever aqui no chat para vocês. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Bruno, depois você me chama no chat, eu resolvo essa questão sua também. Bom fim de semana a todos e boa aula de física para vocês aí. Valeu, valeu, Luiz. Falou, pessoal. Bom dia, Wesley. Você tá por aí? Bom dia, Luiz. Estou por aqui sim. Você está me ouvindo? Tô sim. Perfeito. Então você já tá como co-host aí, né?